Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ricardo, bacharel em meteorologia pela USP, e venho apresentar para vocês o projeto FISMAT, né? Dar continuidade a esse projeto, que é Física e Matemática para o Ensino Médio, Vestibulares e Enem, e para ajudar os alunos de todos os níveis de aprendizado, tá legal? Vamos começar a parte 4, nível intermediário de cinemática, introdução e exercícios. A primeira questão é da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Inaugurada em 1974, a Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, foi projetada para receber pouco mais de 50 mil veículos por dia. Hoje, recebe cerca de 120 mil, de modo que na hora de maior movimento sempre ocorre grande congestionamento. Considere que um estudante do Rio, vindo para a UFF, percorra os primeiros 7 km da ponte com uma velocidade escalar constante de 70 km por hora e gaste 20 minutos para atravessar os 6 km restantes. Bom, esses são os dados parciais. Temos aqui na figurinha ao lado, vendo pelo mouse, pessoal, olha aqui o mouse. Vamos lá, de 0 a 7 km e de 7 a 13 km. 7 km mais 6 km dá 13. Então, ele deu no enunciado velocidade 1, 70 km por hora, delta S1, 7 km por hora, delta T1 eu vou calcular na próxima página. Ele não deu. O delta T2 ele deu 20 minutos, a velocidade 2 ele não deu, e o delta S2 são 6 km restantes. Tá legal, pessoal? Agora, voltando aqui ao enunciado abaixo da figura da ponte, supondo-se que na volta ele gaste 10 minutos para atravessar toda a ponte. É correto afirmar que a velocidade escalar média na vinda e a velocidade escalar média na volta tem módulos em km por hora, respectivamente iguais a... Então, na volta nós temos que o ΔT' é igual a 10 minutos, como está no enunciado. O ΔS é 13 km, que é o comprimento da ponte toda. Então a gente tem que calcular a velocidade média, tá? Então, aqui eu tenho a fórmula da velocidade 1, que é igual a ΔS1 sobre ΔT1. Eu vou pegar o ΔT1, vou subir no lugar do V1, e o V1 eu vou descer no lugar do ΔT1. Aí fica ΔT1 igual a 7, que é o ΔS1, sobre 70, que é o V1. Então, ΔT1 é igual a 1/10 de hora. Na ida, nós temos que a velocidade média é dada por ΔS1 mais ΔS2 sobre ΔT1 mais ΔT2. A velocidade média fica, então, 7 mais 6, 7 dos primeiros quilômetros da ponte e 6 dos restantes. E no ΔT1 eu tenho 1/10 de hora, que eu acabei de calcular, mais 1/3 de hora, que é do enunciado, que são os 20 minutos. Tá legal? Então a velocidade média vai ficar 13, 7 mais 6, sobre 3 mais 10 sobre 30. Aqui eu tirei o mínimo. O que eu fiz? Eu peguei o 30, eu dividi ele, eu peguei o 30, porque o 30 divide por 10, que dá 3, e o 30 divide por 3, que dá 10. Então, é o menor número possível que divida 10 e que divida 3 e dê um número inteiro no final. Tá legal? Então, 30 dividido por 10 dá 3, é um número inteiro. E 30 dividido por 3 também dá 10, que é um número inteiro. Então, vamos lá. 30 dividido por 10, 3 vezes 1, 3. Segue o mouse aqui, ó. 30 dividido por 10, 3 vezes 1, aqui em cima, 3. Aqui, ó. Daí, 30 dividido por 3, 10. Vezes 1, 10. Então, fica 3 mais 10 aqui em cima sobre 30. Como 3 mais 10 sobre 30 está no denominador,
eu subo 30, multiplicando 13, e somo 3 mais 10, que fica embaixo. Então, vai dar 13 vezes 30 sobre 13, que dá 30 km por hora na ida. Na volta, nós temos velocidade média igual a ΔS' sobre ΔT'. A velocidade média, esquece esse A, pessoal, não tem nada a ver. A velocidade média é dada pelo ΔS, que é o comprimento da ponte, que é 13 km, 7 mais 6, sobre 1/6 de hora, que é o que ele deu no enunciado. Daí, o que eu faço? Como 1/6 está no denominador, segue o mouse, 1/6 está no denominador, então esse 6 aqui sobe até o 13, daí eu multiplico 13 vezes 6 sobre 1, que dá 78 km por hora. E aí a resposta é o item A. Daí a gente voltando, eu não vou voltar na figura agora, mas a resposta é o item A, vocês podem ver depois, tá legal? Agora eu vou para uma outra questão que fala sobre um corpo que desloca-se numa trajetória orientada, sempre no mesmo sentido. Durante certo intervalo de tempo, o corpo vai de um ponto M até um ponto N com velocidade escalar média V1. Durante um novo intervalo de tempo igual ao anterior, ele vai do ponto N até um ponto Q com velocidade escalar média V2. Então é isso aqui, pessoal. Segue o mouse. De MN, eu tenho velocidade escalar média V1, ΔS1 e ΔT1. E de N até Q, eu tenho V2, ΔT2 e ΔS2. Daí no item A ele pede, determine em função de V1 e V2 a velocidade escalar média do corpo no percurso de M a Q. Então, veja o mouse aqui na figurinha, de M até Q. Ele quer em função de V1 e V2 a velocidade escalar média. O que seria em função de V1 e de V2? É que V1 e V2 tem que aparecer na resposta, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que ΔT1 é igual a ΔT2, que ele fala que o novo intervalo de tempo é igual ao anterior. Então, eu tenho um ΔT, que é o ΔT1, que é igual ao ΔT2. A velocidade média é dada, então, por MN, segue o mouse, MN, mais NQ, sobre ΔT1 mais ΔT2, que é a mesma coisa que ΔT mais ΔT. Daí eu tenho que a velocidade média é MN mais NQ sobre 2 vezes ΔT. Então a velocidade média passa a ficar meio, que multiplica MN sobre ΔT mais NQ sobre ΔT. Aqui eu pulei uma passagem, mas é muito simples. Eu simplesmente tirei o 1 sobre 2, aqui tem um 1 em cima, pessoal. 1 multiplicando M mais NQ. Daí esse 1 sobre 2 vai para fora, e aí fica MN mais NQ sobre ΔT, que eu posso separar como MN sobre ΔT mais NQ sobre ΔT. Então fica isso aqui. Daí a resposta, então, é meio de V1 mais V2. Está vendo o V1 mais V2 na resposta? É o que ele pediu em função de V1 e V2. Tá legal? Então é simples, não tem segredo. Vamos para o item B. O item B, ele quer o deslocamento escalar MN. Não, ele quer... Desculpa, pessoal. Sendo MQ o deslocamento escalar no percurso total, determine em função de V1, V2 e MQ o deslocamento escalar MN, tá certo? De M a N. Então aqui no mouse, pessoal, de M até N, tá? Aqui no item B, segue o mouse. V1 é igual a MN sobre ΔT, que é o ΔS sobre ΔT. É a equação 1. Daí o que eu fiz?
Eu isolei o MN, subi o ΔT multiplicando o V1. Daí eu tenho a segunda equação, que é a velocidade média, que é mq sobre 2 vezes ΔT. Certo? mq, mq, ΔT1 mais ΔT2, que é ΔT mais ΔT, que dá 2ΔT. Equação 2. Daí eu substituo 1 em 2. Equação 1 e equação 2. A equação 1, eu vou pegar o ΔT, vou subir e vou descer o V1. Daí vai ficar ΔT igual a mn sobre V1. E esse ΔT eu vou jogar nessa equação 2 aqui embaixo, segue o mouse, aqui nesse ΔT. Então aqui vai ficar mn sobre V1. O V1 sobe multiplicando mq. E vai ficar 2ΔT aqui embaixo. Tudo bem. Então na substituição vai ficar mq vezes V1 sobre 2 vezes mn, que é a equação 3. Aí eu igualo o resultado do item A, que é esse em vermelho aqui, com o item 3, com a equação 3, que dá esse resultado aqui, V1 mais V2 sobre 2, igual a mq V1 sobre 2mn. Daí eu cortei o 2 embaixo no denominador, porque é um produto, não tem soma. Por exemplo, se fosse 2, aqui segue o mouse, se fosse 2 aqui, e aqui fosse 2 mais mn, ao invés de 2 vezes mn, aí eu não poderia cortar o 2 com o 2. Como é uma multiplicação aqui, eu posso cortar. Então, vai ficar que mn é igual a V1 sobre V1 mais V2. O mn eu subi, o V1 mais V2 eu desci, e o V1 vezes o mq eu mantive. Essa é a resposta. Tá legal, pessoal? Então, eu peço por favor para vocês que não... desculpa, pessoal. Eu peço a vocês que deem seu like, que não custa nada, para se inscrever e ativar as notificações através do sininho, para compartilhar, que vocês estarão ajudando muita gente e também estará ajudando o meu canal para eu poder produzir cada vez mais. Eu agradeço a todos vocês e fiquem atentos ao vídeo parte 5 dessa introdução de cinemática, que já está acabando, viu, pessoal? Depois eu vou jogar uns exercícios desafio aí para vocês resolverem e depois eu corrijo, tá legal? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.